Tem pilotos que se destacam no papel de piloto de testes. Já tem outros que se destacam em acrobacias aéreas. Outros ainda entraram para a história como ases de combate. Mas só um homem, até hoje, foi um dos maiores de todas essas categorias ao mesmo tempo. Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Robert Anderson Hoover, apelidado de Bob, nasceu no dia 24 de janeiro de 1922, na cidade de Nashville, capital do estado americano do Tennessee, e também da música country americana, afinal esse é um canal de aviões e músicas. Ele tinha só 5 anos de idade quando em 1927 Charles Lindbergh fez a primeira travessia solo do Oceano Atlântico. Virou notícia e causou uma comoção nacional nos Estados Unidos. O pequeno Bob ficou fascinado com aquilo e começou a recortar fotos de jornais e revistas de tudo que se relacionasse com aviões. Eu também fiz isso um tempo. Não demorou muito e o menino quis ser piloto. O ídolo dele era Jimmy Doolittle, que foi um dos maiores pilotos de acrobacias de todos os tempos. O Bob tinha um livro que descrevia acrobacias aéreas e chegou a decorar como é que se fazia cada uma delas, mesmo sem nunca ter pilotado ainda. Ele costumava pegar a bicicleta e pedalar 25 km na ida e outro tanto na volta, só para ir até uma base aérea da região e ver os aviões. Às vezes os pilotos deixavam ele sentar no cockpit. Com 15 anos, sem largar a escola, Bob passou a trabalhar em meio período, empacotando compras numa mercearia para ganhar $2 por semana. Com esses $2, que seriam uns $35 hoje, quando chegava o domingo, ele pagava 15 minutos de aula de pilotagem num Piper Cub. Demorou quase um ano para ele acumular 8 horas de voo necessárias para ele ter a licença de voar solo, só que com um probleminha. Quando ele começou a voar, ele descobriu que tinha uma forte tendência a ter enjoo de movimento. Demorou um bocado para ele controlar essas náuseas e para isso ele usou um tratamento de choque. Quando passou a voar solo, ele começou a fazer manobras cada vez mais ousadas até não ficar mais enjoado. É até irônico que aquele que depois seria um dos pilotos mais lendários de todos os tempos tinha enjoo de movimento. Mas por outro lado, talvez sem o enjoo de movimento, ele não tivesse se tornado um piloto com tanta habilidade. E nem todos os aviões que ele pilotava tinham sido projetados para fazer alguns tipos de acrobacias que ele fazia, mas até por ingenuidade ele não sabia disso e fazia assim mesmo. Parece acreditado, né? Não sabia que era impossível e foi lá e fez. Felizmente nunca aconteceu nenhum acidente com esses aviões. Em janeiro de 1940, recém-formado no colegial e no dia do seu aniversário, o Bob se alistou na Guarda Nacional, que tinha sua própria frota de aviões e uma base perto da casa dele, a mesma onde iria olhar os aviões quando era menino. Ele foi colocado como trainee num esquadrão de observação. Não deixaram ele entrar na escola de pilotagem para aviões maiores, porque para isso era preciso ter 21 anos e 2 anos de curso universitário. Ele não tinha nem uma coisa nem outra. Mesmo assim, às vezes deixava ele pilotar um avião de observação Douglas O-38, que tinha 2 pilotos, com um deles sendo efetivo e mais experiente. E com o que ele estava ganhando na Guarda Nacional, o Bob continuou pagando aulas particulares de voo nos dias de folga dele. A Segunda Guerra Mundial já tinha começado, mas os Estados Unidos ainda não tinham entrado na guerra. Mesmo assim, estavam de prontidão para essa possibilidade. Por causa disso, em setembro de 1940, o esquadrão deles foi incorporado ao exército e Bob foi transferido para Columbia, na Carolina do Sul. Aí, em dezembro de 41, o Japão atacou a base naval de Pearl Harbor e os Estados Unidos entraram na guerra. Em tempo de guerra, você mobiliza recursos de onde puder. E aí baixaram a idade mínima para ser piloto militar para 18 anos e dispensaram os 2 anos de universidade. Aí o Bob já podia fazer o curso de pilotagem de aviões militares. E ele até teve uma oportunidade de fazer um curso no qual ele sairia não só piloto, como segundo tenente, e com muitas vantagens. Só que se ele fizesse esse curso, ele acabaria como piloto de aviões de transporte, e ele queria ser piloto de combate. Ele então se recusou, insistiu e foi treinar para piloto de combate numa base militar do estado do Arkansas.
Lá nessa base, o coitado do instrutor dele fez um loop simples e disse para ele tentar fazer igual. O Bob não só fez um loop perfeito, como depois disso, sem o instrutor mandar, ele fez vários tipos de acrobacias de nível avançado, todas com perfeição. Não demorou muito e o aluno calouro de 21 anos de idade estava treinando os instrutores em manobras avançadas e foi solicitado a fazer uma demonstração de 30 minutos para os outros alunos. Mas o Bob sentiu um perigo para os planos dele quando mandaram ele fazer curso de bimotores. E aí, quando ele terminasse o curso desses aviões de 2 motores, ele podia escolher em ir para aviação de transporte ou de combate. Como os aviões de combate naquela época tinham um cockpit muito pequeno, eles costumavam mandar os pilotos mais baixinhos para os aviões de combate e os mais altos para os aviões de transporte. Bob tinha 1,88 m de altura, mas ele tinha um colega com o problema oposto. O colega dele queria pilotar aviões de transporte, mas era baixinho. Os dois então chegaram para o sargento, que era encarregado de fazer a lista de nomeações de pilotos, e subornaram o sargento com uma nota de $20, que era muito dinheiro na época, dizendo: é só trocar os nomes aí, todo mundo fica satisfeito. E assim foi feito. Ele passou um tempo em treinamento numa base da Flórida, e lá também impressionou todo mundo, e a fama dele começou a correr de boca em boca. Em dezembro de 42, ele finalmente chegou à Europa. Primeiro numa base aérea da Inglaterra, onde ele pilotou os famosos Spitfires ingleses. Aliás, esses dias teve uma thread no Twitter bem legal, qual o seu avião favorito da Segunda Guerra. A fama dele já era tanta que, apesar dele ter àquela altura o posto de sargento, ele já chegou chefiando uma equipe de 67 pilotos, inclusive vários oficiais de patente superior a dele. Em janeiro de 43, foi transferido para o Marrocos, mas ficou desapontado quando viu que tinha sido destacado para um posto de suprimentos perto de Casablanca, longe da linha de combate. Nessa época, o Marrocos era colônia francesa e a França estava ocupada pelos nazistas, mas os nazistas não conseguiam manter o controle das colônias da França. E quando Bob chegou lá, o Marrocos já era controlado pelo governo francês no exílio, liderado pelo general Charles de Gaulle, que era aliado dos americanos. Um dia chegou lá um major francês para entregar e demonstrar um novo avião, o Lockheed P-38 Lightning, que tinha uma curiosa fuselagem dupla. Era um bimotor e ninguém lá tinha mais experiência com bimotores do que quem? Bob Hoover. O major fez uma série de acrobacias de demonstração e depois, coitado, caiu no mesmo erro daquele instrutor lá no Arkansas. Pediu pro Bob repetir. Aliás, já que a gente está falando do Marrocos, ali no litoral africano, você já comprou meu livro? Então dá uma olhada no link aí como é que você faz para comprar o livro Onde Morrem os Aviões. E detalhe interessante, é um investimento, hein? Eu vi esses dias no Mercado Livre, tem gente vendendo o meu livro por R$399. Na loja oficial você só paga R$58,90. O Bob nunca tinha pilotado aquele tipo de avião, mas pegou logo o jeito e fez acrobacias impressionantes. Só que ele estranhou um pouco o painel e desligou por acidente um dos motores. Claro que ele sabia que o motor era suficiente para manter o avião voando e resolveu continuar fazendo acrobacias monomotor. E o pessoal lá embaixo vendo uma das hélices do P-38 parado. Ele depois deu partida naquele motor de novo, desligou o outro e repetiu as acrobacias. Quando pousou, o coronel que comandava o posto disse que iria conversar no escritório imediatamente. O Bob achou que ia direto para a corte marcial, mas em vez disso o coronel falou: meu jovem, eu nunca vi nada como isso aí que você fez. Eu tenho 300 horas de pilotagem no P-38. Se eu tentasse fazer o que você fez, eu estaria morto. Por razões de disciplina militar, o coronel teve que proibir o Bob de pilotar o P-38. Mas depois, Bob foi transferido para outros postos militares e pilotou o Bell P-39 Air Cobra, que era tão instável que tinha um apelido de fazedor de viúva, assim como o F-104. E também pilotou o Curtiss P-40 Warhawk, além de testar alguns modelos novos de aviões que iam chegando. Não era ainda o que ele queria fazer, mas ele disse que depois desse período todo foi muito bom para ele, porque ele aprendeu as manhas de vários aviões. Aprendeu a reconhecer logo as manhas de novos tipos de aviões e teve vários tipos de emergências que ensinaram ele a pensar rápido. Ao mesmo tempo, ele também estava sendo treinado a atirar dos aviões e estava ficando bom nisso, tão bom que ele conseguia atirar e acertar o alvo com o avião de cabeça para baixo e até
quando estava executando um loop ele conseguia. Mas o que o Bob queria mesmo era combater, e isso não tinha lá. Ele tentou várias vezes ser transferido para Palermo, na Sicília, que tinha acabado de ser liberada pelos aliados. Lá tinha um antigo colega dele de treinamento, ele achava que lá ia ter mais chance de participar de combate. Só que o comandante da base, que era espertão, não queria ficar sem o talento do Bob e dava um jeito de barrar essa transferência, até que o Bob conseguiu um pistolão mais alto e foi transferido. Bob chegou a Palermo em setembro de 1943, mas ficou desapontado de novo porque lá puseram ele em missões de escolta, sem que ele visse nenhum inimigo por perto. Só que ele acabou virando herói porque ofereceram para o esquadrão dele um avião de outro esquadrão que tinha sido derrubado a tiros ali perto. E ainda dava para ser consertado e foi consertado. Só tinha um problema. Esse avião estava numa praia muito curta entre duas pedras e não tinha espaço suficiente para ele decolar. Todo mundo achava impossível tirar o avião dali. O Bob fez o dever de casa dele, passou um mês estudando o projeto daquele avião e chefiando uma equipe que tirou tudo que não fosse absolutamente essencial de dentro do avião para ele ficar mais leve. Depois ele conseguiu decolar e levar o avião para Palermo no limite de combustível. Por causa dessa façanha, ele recebeu a primeira de muitas condecorações que ele receberia na vida inteira. Em fevereiro de 44, Bob já tinha sido transferido para Córcega, uma ilha francesa que também já tinha sido conquistada pelos aliados. Nesse dia, ele estava numa missão de localizar navios inimigos no mar Mediterrâneo e bombardear todos que encontrasse. Bob conseguiu bombardear e afundar um cargueiro alemão no porto de Savona, na Itália. Voltou para a base, reabasteceu, decolou de novo, só que dessa vez foi avistado por uma esquadrilha de caças alemães. Os alemães estavam com o Focke-Wulf 190 e esses aviões eram muito mais rápidos que o dele e era quase impossível fugir. Bob conseguiu derrubar um avião alemão, mas foi atingido por outro. Ele teve que pular de paraquedas, estava ferido por vários estilhaços de bala. Foi resgatado por uma corveta alemã e levado direto para uma prisão na França, sem nenhum cuidado médico para os ferimentos dele. Foi interrogado várias vezes pelos alemães, mas só respondia todas as perguntas com o nome, o posto e o número de série, que pela Convenção de Genebra são as únicas coisas que qualquer prisioneiro de guerra é obrigado a informar. Ele acabou sendo transferido para a prisão Stalag Luft 1, no litoral alemão. E durante a transferência, ironicamente, quase morreu num bombardeio dos aliados ao pátio ferroviário onde ele estava. Essa prisão lá em Stalag Luft era tida como impossível de fugir. Só que isso não impediu Bob de tentar várias vezes e ser espancado brutalmente toda vez que era pego. Mas ele conseguiu sobreviver por 1 ano e 3 meses nessa prisão. Quando ele chegou lá, a prisão tinha 1.200 prisioneiros. No final, tinha mais de 10.000 prisioneiros. Todo prisioneiro que ia chegando transmitia uma mensagem: não tentem fugir. Isso é uma ordem do comandante aliado. Os aliados estão perto, não vai demorar para todo mundo ser liberado. O mais seguro é ficar aqui mesmo e esperar. O Bob e outros não deram ouvidos e continuaram querendo fugir. Nessa altura, a Alemanha estava claramente perdendo a guerra. O exército soviético estava perto e vários guardas da prisão estavam desertando. Com a segurança menor, eles conseguiram finalmente fugir. Passavam a noite escondidos quietinhos em celeiros de fazendas. Depois seguiam a pé ou numa bicicleta roubada. Eles acabaram achando uma base aérea abandonada e descobriram um avião que, apesar de baleado, ainda parecia ter condições mínimas de voo. Era o Focke-Wulf 190, o mesmo tipo de avião que tinha derrubado Bob. E por ironia, foi num deles que ele fugiu. Bob estava acostumado a pilotar avião que ele não conhecia e não teve dificuldade de pilotar o avião alemão. Ele foi sozinho, porque o último colega que ainda estava com ele não quis ir junto. Ele não tinha nenhum mapa, mas ele sabia que se voasse para oeste, chegaria até a Holanda, que tinha acabado de ser liberada. Então ele voou para oeste até avistar os moinhos de vento, que é a marca registrada da Holanda. Pousou num campo deserto e acabou achando uma patrulha inglesa que levou ele para a Inglaterra. Depois ele soube que a Stalag Luft 1 foi liberada pelos aliados só 2 semanas depois dele fugir. Realmente teria sido mais seguro ele ter ficado lá. Até onde se sabe, então, Bob Hoover foi o único prisioneiro a escapar da Alemanha roubando um avião nazista. E como a história de Bob Hoover é extremamente cheia de detalhes, a gente vai fazer uma parada aqui na parte 1 do vídeo e amanhã tem a parte 2 ou hoje, se esse vídeo chegar a 30.000 likes só, tá bom? Grande abraço e até o próximo voo!